Oi, 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 gente. Sabe uma coisa que me deixa chateada? Me deixa irritada? Eu começo a fazer uma live e alguém me liga. Gente, deve ser tentação. Que tentação, né? Comecei a fazer a live e alguém me ligou. É bom que eu comece de novo. Pessoal, essa live é específica para quem está se preparando para o maior concurso público do ano. Concurso do TSE, que vai sair na próxima semana, finalmente, né? Notícias oficiais do TSE vai sair o edital desse concurso e as provas serão em junho, ainda no primeiro semestre. Meu Deus, prof, eu tenho pouquíssimo tempo para estudar. Eu sei, você tem pouco tempo para estudar, mas com as minhas aulas, com as minhas dicas, eu vou te ajudar a alcançar a aprovação. Sabe por quê? Eu respondi todas as questões de prova, todas, de direito eleitoral. Então eu sei te falar exatamente o que pode ou não pode cair, o que tem mais chance, né, gente? Eu não consigo acertar tudo, mas o que tem mais chance de cair, com certeza eu consigo te mostrar e consigo te explicar a matéria de um jeito mais objetivo, mais simples, porque são muitas regras, né? São muitas regras e eu sei que vocês se sentem perdidos. Os materiais que vocês estão estudando aí, tem em média 2.000 páginas. 300 horas aula, não dá mais tempo de estudar assim, não dá. Agora é a hora de estudar um material objetivo que te ajude a responder questão. Lembrando, gente, que no dia que sair o edital, a gente libera para os alunos, nem um pouquinho, viu? Alguns dias a gente libera a cola da prova. A cola da prova, vocês receberam esse manual em casa, na casa de vocês, então vocês já estão estudando esse material, já estão entendendo a matéria toda. Você sabe que nessas poucas páginas eu te explico cada matéria do seu edital, para todas as disciplinas do seu edital. Você consegue aprender cada disciplina em 7 dias, acertando qualquer questão de prova. Falo toda a live e vou repetir. Não existe questão de prova que não seja respondida pelo meu livro. Se você achar uma única questão de prova que não seja respondida por esse livro, você ganha R$1.000. Eu falo isso em todas as lives há 7 anos. Ninguém nunca conseguiu. Porque não existe. Tá tudo aqui. Não precisa estudar material maior. E eu já te mostro o que é mais cobrado frase a frase. Você sabe, o livro é todo colorido. Porque as frases em verde respondem até 100 questões, as frases em amarelo 200 questões e as frases em vermelho a mais de 300 questões de prova. O livro traz esquemas, traz uma quarta cor que é o azul, do exemplificando, tudo isso para facilitar o seu entendimento. Como é que eu vou estudar, prof? Iniciei a leitura dessa página, antes de virar para a próxima página, eu aproximo o celular do QR Code de questões e as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo dessa página vão aparecer na tela do seu celular para você responder. Tente fazer pelo menos 2 a 3 questões. Assim você aplica o que você acabou de ler na hora. Você memoriza 3 vezes mais o conteúdo. Você entende aquela matéria, você consegue absorver e para de perder tempo com material que você fica arrasado, cansado e nunca consegue nem esgotar o material, nem sobra tempo de fazer questão. Aqui, gente, é questão página a página. Vamos lá, prof. Qual que é a matéria de hoje? Hoje eu quero falar sobre partidos políticos. Questãozinha que eu tenho certeza que pode aparecer na sua prova. Eu vou dar para vocês no final da aula 5 dicas para você acertar qualquer questão sobre esse tema. Primeiro ponto, o que é um partido político? Partido político é um conjunto de pessoas que têm ideologias comuns, né? Pensamentos comuns. Ponto importante, na Constituição Federal, artigo 17, está falando que é livre a criação, a fusão, a incorporação de um partido político. Quer dizer que você pode criar um partido político? Pode. Existem algumas regras que devem ser cumpridas, mas você pode criar um partido político. Quais são os requisitos? Primeiro, está na lei seca, caráter nacional. O partido político tem que ter representatividade em 1/3 dos estados da federação. Já te explico esse caráter nacional. Segundo ponto, proibição de recebimento de recursos de governos de países estrangeiros. Um partido político do Brasil não pode receber recurso de outros países, porque senão ele vai estar o quê? Atendendo aqueles outros países. Então, em observância para garantir a nossa soberania do Estado brasileiro, que é o poder que vai governar o povo aqui no território brasileiro, é vedado o recebimento de recursos oriundos de outros países para partidos políticos, tá bom? Além disso, prestação de contas junto à Justiça Eleitoral. Os partidos políticos,
Eles, para realizar suas campanhas políticas, para eleger os seus candidatos, eles vão ter dois tipos de recurso. Recurso de origem privada e recurso de origem pública. Como assim? Existem recursos oriundos de doações, que a gente vai falar um pouquinho sobre como é que funciona, quem é que pode, não pode doar, que são recursos utilizados pelos partidos políticos. E existem recursos públicos. O fundo partidário, o fundo de financiamento de campanha, são recursos públicos que os partidos vão utilizar. Prof, por que existe recurso público para os partidos, né? Por que, por exemplo, que é vedado as doações das pessoas jurídicas para os partidos políticos? Justamente para coibir o abuso do poder econômico. O partido político, gente, ele quer arregimentar o número máximo de eleitores. Ele quer o quê? Estimular o máximo de pessoas a votar no seu candidato. E nós sabemos que quem tem o poder econômico, muitas vezes, consegue influenciar um número maior de pessoas. Então, visando garantir uma democracia, né, uma igualdade, abertura de possibilidades para diferentes legendas partidárias, para diferentes formas de pensamento, né, exercendo o governo do Estado, é criado todas essas regras para coibir o abuso do poder econômico, para coibir essa situação de que só quem tem muito dinheiro, o partido cheio do dinheiro, que vai conseguir se eleger, porque eles conseguem manipular a massa. Para, então, coibir esse tipo de manipulação em razão do poder econômico, existem essas regras. Beleza. Além disso, funcionamento de acordo com a lei. Existem uma série de regras que os partidos políticos precisam sim cumprir. Para o quê? Para funcionar direitinho em conformidade com a lei. Ponto importante, primeiro parágrafo desse artigo. Cada partido, ele tem liberdade para definir como que ele vai se organizar, como que ele vai funcionar. E isso tudo vai ser definido no estatuto. Existe um estatuto de cada partido. Prof, segundo ponto. Esse estatuto ele vai estar registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Com esse estatuto registrado, esse partido vai poder nomear delegados do partido que vão auxiliar no processo eleitoral. Além disso, com esse estatuto registrado perante o TSE, esse partido vai poder receber os recursos do fundo partidário, do fundo de financiamento de campanha. Já te explico como é que funciona a repartição desses recursos. Além disso, os partidos políticos que vão ter acesso a esses recursos, que tem o seu estatuto lá no TSE, terão acesso gratuito à propaganda eleitoral gratuita na rádio e na TV. Acesso gratuito. Prof, por quanto tempo cada partido? Varia, em conformidade com o número de candidatos eleitos para a Câmara dos Deputados. Já te explico essa divisão do tempo na propaganda eleitoral. Ponto importante, então, que a gente já falou. O partido político tem que ter caráter nacional. Caráter nacional, esse partido ele tem que comprovar que ele tem representatividade em 1/3 dos estados da federação. Vou ler como que está na lei, gente. Para que o partido comprove que ele tem o que? Caráter nacional, ele tem que demonstrar que tem apoiamento de eleitores não filiados. O que é eleitor não filiado? Pessoas que votam nos seus candidatos, mas que não estão filiados ao partido. Eleitores não filiados ao partido político, correspondente a pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. 0,5% dos votos gerais dados na última eleição para a Câmara dos Deputados foram nos candidatos daquele partido. Beleza. Além disso, não computados aí nem os votos brancos, nem os nulos, distribuídos por 1/3. Esse número de votos tem que estar distribuído em pelo menos 1/3 dos estados da federação, com um mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagina que um partido político de caráter nacional chama Partido da Liberdade. Ele deseja comprovar o apoiamento de eleitores não filiados ao partido, conforme está exigido na lei. Suponha que na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, em 2018, o total de votos válidos no país tenha sido de 110 milhões. Desse total, esse partido tem que comprovar o apoiamento de pelo menos 550 mil eleitores, 0,5%, não filiados ao partido
E esses eleitores têm que estar distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados brasileiros, com um mínimo de 110 mil eleitores para cada um desses estados. Como assim? Para atender esse requisito, em São Paulo, o estado mais populoso, esse partido conseguiu angariar 250 mil apoiadores, representando 0,6% dos votos válidos dados na última eleição. Em Minas Gerais, ele conseguiu comprovar 130 mil apoiadores, representando 0,3% dos votos válidos na última eleição. E aí ele conseguiu também demonstrar em outros estados, outros 6 estados, um mínimo, mais do que 110 mil eleitores em cada um desses estados, ou seja, representatividade em pelo menos 1/3 dos estados da federação. Isso comprova o quê? O caráter nacional daquele partido. Você entendeu? É isso aí que a gente fala, caráter nacional, representatividade, número de o quê? Eleitores não filiados, considerando o número total de votos da última eleição para a Câmara dos Deputados. Beleza, prof. Me explica quais são as etapas para que eu possa criar um partido político, que eu acho que assim vai ficar mais claro. Primeiro passo, você precisa se unir com mais 100 pessoas, 101 fundadores. Só que, se todos os fundadores são pessoas da sua família, todo mundo mora, por exemplo, em Belo Horizonte, não vai adiantar. Esses 101 fundadores precisam residir em 1/3 dos estados. 1/3 dos estados. Tem que estar espalhado no Brasil todo. Ah, entendi, prof. E aí, então, com esses 101 fundadores que moram em pelo menos 1/3 dos estados, você vai levar uma ata para registro no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Com o quê? Cópia autenticada da ata da reunião de fundação do seu partido, exemplar do diário oficial que publicou no inteiro teor o programa e o estatuto desse partido, relação de todos os fundadores, nome e função dos dirigentes provisórios. Então, o primeiro passo para constituir um partido é: você vai se unir com mais 100 pessoas. E essas 100 pessoas têm que estar morando, espalhadas pelo Brasil, em pelo menos 1/3 dos estados. Vocês vão se reunir, vão elaborar um estatuto e vão apresentar toda essa documentação no cartório de registro civil. Primeiro passo. Segundo passo, no cartório de registro civil, o oficial de registro vai averbar aquele registro e o seu partido vai adquirir a tão sonhada, gente, personalidade jurídica. Ele vai ter personalidade jurídica naquele momento. Chegamos na terceira etapa. Terceira etapa agora, com personalidade jurídica, o partido vai ter que comprovar aquele apoiamento mínimo, o caráter nacional que eu acabei de falar com vocês, Todos aqueles números que eu acabei de falar com vocês, 0,5%, 0,5% do total de votos dados na última eleição para a Câmara dos Deputados. Beleza, entendi, comprovei, prof. Consegui comprovar esse apoiamento mínimo. E aí, quando você comprova o apoiamento mínimo, é que você ganha direitos perante a Justiça Eleitoral e o seu partido vai ter o seu estatuto, o estatuto do partido, registrado no Tribunal Superior Eleitoral. São 4 etapas importantes. Primeira etapa, você vai se unir com mais 100 pessoas que moram aí espalhadas pelo Brasil, em pelo menos 1/3 dos estados. Vai se reunir com essas pessoas, vai elaborar um estatuto, vai elaborar uma lista de nome dos membros, dos fundadores, vai encaminhar tudo isso para o cartório. No cartório é feito o registro do seu partido e o seu partido ganha o quê? Personalidade jurídica. Terceira etapa, o seu partido vai ter que comprovar o apoiamento de 0,5% do número total de eleitores da última eleição para a Câmara dos Deputados, tá bom? Tem que comprovar. Eleitores não filiados, tem que ser pessoas que votam, mas que não estão filiadas ao seu partido. Depois de comprovado esse apoiamento, a quarta etapa é a seguinte: registro do estatuto do partido no TSE. A parte do registro, o seu partido, ele ganha direitos perante a Justiça Eleitoral. Ele vai poder indicar o quê? Os delegados credenciados para ajudar, o partido naquele processo eleitoral. Ele vai ter acesso ao fundo partidário, às verbas públicas para suas campanhas. Então, essas são as 4 etapas de criação de um partido político. Tá tudo aqui, pessoal.
E eu coloquei cada etapa aqui, tem exemplos de essa partezinha azul, tá vendo? São os exemplos para facilitar o entendimento para vocês. Olha, etapa 1, etapa 2, tá bem fácil de entender. Me fala se teve dúvida. Pontos importantes sobre esse registro do partido político, né, gente? O TSL determina o cancelamento desse registro se aquele partido recebeu ou está recebendo recursos de procedência estrangeira. Não pode receber recurso estrangeiro. Ou então ter uma denúncia e perceber, né, e ficar provado que aquele partido está subordinado a um governo estrangeiro. Não pode de maneira alguma, em respeito à soberania brasileira, do poder do Estado brasileiro. Como assim? Somente o Estado brasileiro tem poder para governar o povo que está morando no território brasileiro. Somente o Estado brasileiro tem esse poder. Se um partido político está recebendo recurso de um país estrangeiro, esse partido político vai estar atendendo o país estrangeiro. Isso fere a soberania do Estado brasileiro. Beleza. Além disso, o cancelamento do registro vai ser efetuado se o partido não tiver prestado contas à Justiça Eleitoral. Tem que prestar contas porque mesmo, lembra que eu falei com vocês? Os partidos políticos, eles vão utilizar recursos, né, gente, para suas campanhas, recursos públicos e recursos privados, oriundos de doações. Recursos públicos são esses dos fundos que a gente vai estudar. Prof, por que isso acontece? Por que o partido tem esse financiamento? Justamente para coibir a prática do abuso do poder econômico. Se o partido político lá recebesse recurso, doação de pessoas jurídicas, aquele partido que tiver mais dinheiro, né, gente, ele sempre vai conseguir se reeleger, sempre vai conseguir ficar no poder, sempre vai conseguir se manter, porque a gente sabe que quem tem muito recurso financeiro com o marketing certo consegue manipular muitas pessoas. Então, para coibir esse abuso do poder econômico, né, para tornar o processo eleitoral um processo mais democrático, um processo que dê possibilidades para diferentes candidatos, né? E existe essa composição em que é permitido as doações, mas também existem esses fundos que a gente vai estudar, que são fundos públicos, ok? Então tem que prestar contas dessas contas todas do partido político. Além disso, o partido político vai ter o seu registro cancelado se ficar provado que ele mantém ele mantém uma organização paramilitar, que é vedado no Brasil. Além disso, gente, os partidos eles podem se fundir ou serem incorporados. Como assim? Vocês têm um partido dos concurseiros. Eu sou do partido dos professores. Juntos a gente vai se fundir formando o partido dos aprovados. Ou seja, o partido dos concurseiros vai deixar de existir, o partido dos professores vai deixar de existir e vai existir um novo partido. Partido dos aprovados. Na fusão, os dois partidos que se fundiram deixam de existir para surgir um novo partido. Agora, na incorporação é diferente. Digamos que vocês são do partido alfa, eu sou do partido beta. O que vai acontecer? Eu vou incorporar vocês no meu partido. O partido alfa vai deixar de existir e o partido beta vai ficar maior. Correto? Isso é incorporação. Situação um pouquinho diferente. Os partidos podem eles podem se fundir, eles podem ser incorporados. Na fusão, os dois deixam de existir e surge um novo partido. Na incorporação, um partido incorpora o outro. Prof, os partidos eles podem se unir, né? Se unir para participar de um processo eleitoral? Podem, gente. Eles podem se unir em federação e coligação. Qual que é a diferença? A coligação é uma união temporária para uma eleição, para aquela disputa que vai acontecer naquele ano, para aquela eleição. A federação não tem esse caráter temporário. A federação vai ser celebrada por no mínimo 4 anos, viu, gente? 4 anos aqueles partidos vão estar unidos em uma federação. Quando a gente fala de união de partidos, eles vão funcionar como se fosse um único partido. Os dirigentes de cada um desses partidos, né, gente, que se uniram, funcionam como a direção daquele único partido, que é oriundo daquela união para aquela eleição. Lembra que a coligação é uma reunião temporária para uma eleição, a federação é uma reunião de partidos, né, uma união de partidos para o período de 4 anos.
Pontos importantes, quero falar da lei seca agora. 2 ou mais partidos poderão se unir em federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o TSE, atuará como se fosse uma única agremiação. Eles vão se unir e vão atuar como se fosse um único partido. Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem o funcionamento parlamentar e fidelidade partidária. Assegura-se a preservação da identidade e autonomia dos partidos integrantes, né, gente? A gente sempre vê nas coligações, né, na federação, a sigla de todos os partidos que estão naquela coligação. Sabe aquele finalzinho da propaganda eleitoral? Coligação PL, PSDB, PL, sabe? Quando fala assim rapidinho? Pois então, o nome de cada um dos partidos é preservado nessa união, que é uma união temporária. Pontos importantes. A federação somente pode ser integrada por partidos que têm o seu registro de estatuto no TSE, ou seja, que já cumpriram aquelas 4 etapas que a gente estudou. Os partidos reunidos em federação têm que permanecer junto daquela federação por no mínimo 4 anos. Não pode sair, não. Tem que ficar 4 anos. Calma que a gente vai falar sobre a possibilidade de retirada. A federação pode ser constituída até a data final do período das convenções partidárias e a federação terá abrangência nacional e o registro da federação vai ser encaminhado para o Tribunal Superior Eleitoral. Gente, caso um partido saia da federação antes do prazo de 4 anos, ele vai ficar proibido de ingressar em uma nova federação, de celebrar uma coligação nas 2 eleições seguintes, até completar esse prazo remanescente, né? Que ele saiu antes, então aquele prazo remanescente, e de utilizar o fundo partidário. Ou seja, o partido pensa muito bem antes de fazer uma federação, porque se ele sair antes da hora, ele vai ser penalizado. Prof, eu quero me filiar. Como é que funciona o processo de filiação? Eu quero me filiar a um partido. Vá ao órgão municipal, né, daquele partido, o órgão diretivo municipal daquele partido e realiza o procedimento da filiação que vai ser endereçado para o juiz eleitoral, que vai ser encaminhado para o juiz eleitoral. Processo simples, todo mundo pode fazer. Prof, mas e se eu morrer? Como é que funciona? Se você morrer, aquela filiação, gente, vai ser cancelada. Se você, porventura, perder os seus direitos políticos devido a algumas sanções que estão na lei, também a sua filiação vai estar cancelada. Se você for expulso do partido, filiação cancelada. Outras formas que aquele partido pode prever de cancelamento da filiação podem estar no estatuto do partido. E se você se filiar a um outro partido e comunicar isso para o juiz eleitoral, você o que? Automaticamente tem a sua filiação anterior, a primeira filiação, cancelada. Você pode se filiar a um partido e depois se filiar a um outro partido? Pode. Quando você se filiou a esse novo partido, o partido anterior, a filiação anterior relativa ao partido anterior vai ser cancelada. Pessoal, sobre partidos políticos, são essas as minhas apostas para a prova. O que eu acho que pode aparecer na sua prova? Esse processo de criação de partido político pode aparecer, mas eu acho mais fácil cair sobre federação, coligação. Acho que tem mais chance de aparecer na sua prova devido às questões, o número de questões que eu fiz, viu, gente? Essas páginas especiais são 5 páginas que respondem mais de 1.200 questões de prova. Eu vou mandar agora para vocês no grupo, tá bom? Vou mandar agora. Não deixem de ler, leiam essas páginas. Elas são de ouro para o seu objetivo, para o que você tanto quer, né? E sempre faça questão. No final da live, sempre faça questão. Eu tô colocando questão também para vocês nos grupos. Então é isso, meu recado de hoje é esse. Aula que vem a gente fala com muito detalhe sobre coligação e federação. Combinado? Combinado, gente? Um beijo pra vocês.